Saudações, caros lupinos. Vocês pediram, então aqui lhes trago mais um caso de estranha morte envolvendo um suposto animal selvagem, que até então não foi identificado. Mas antes de ir à notícia, preciso do seu like, de compartilhamento, e se você ainda não é um inscrito, se inscreva. Se você gosta de lobisomens, você está no lugar certo. Como eu mencionei no vídeo passado, mais uma pessoa morreu nesses casos estranhos envolvendo animais selvagens. Esse é o caso mais recente até então. Ocorreu no início de dezembro, provavelmente no dia 2. A história é um pouco longa e estranha. Tudo teria ocorrido na cidade americana de Lippen, no Texas. A vítima dessa vez foi um homem de 28 anos, chamado Christopher Allen. Christopher Allen não foi só atacado, ele estava desaparecido desde quarta-feira, 2 de dezembro. Em entrevista para um site, sua namorada disse que na terça-feira à noite foi a última vez que ela o viu. Eles teriam tido uma discussão de casal e foram dormir brigados. Na manhã seguinte, quarta-feira, ele saiu para trabalhar bem cedo e não a acordou. Saiu sem se despedir dela. Durante o dia, por diversas vezes, ela disse ter ligado e mandado mensagens para o celular dele, mas ele não respondeu nenhuma vez. Ela começou a ficar preocupada quando deu o horário dele voltar para casa e nada dele chegar. Ela se lembrou que há alguns dias ele estava reclamando de uma dor no peito e então ela começou a cogitar a possibilidade de que ele tenha passado mal e desmaiado pelo caminho. Então ela começou a fazer ligações para saber se alguém o tinha visto. Ligou até para hospitais e presídios, mas ninguém tinha notícias de Christopher. Quando foi no dia seguinte, quinta-feira, 3 de dezembro, o xerife do condado de Hood, às 3:30 da tarde, atendeu a ocorrência sobre o então desaparecimento de Christopher Allen, e as buscas se iniciaram. E naquele mesmo dia, Christopher foi encontrado, mas já sem vida. Seu corpo estava caído no leito de um córrego, no meio do mato, e sua garganta estava dilacerada. Sua namorada conta que os policiais apenas informaram a família que possivelmente um animal selvagem pode tê-lo pego pela garganta e nada mais. E como se já não fosse estranho o suficiente, o local onde ele foi encontrado fica a poucos metros de sua casa. O local exato não foi mencionado, mas fica às margens desta estrada. E como o corpo estava na beira de um córrego, podemos deduzir que seja mais ou menos aqui nesta área. O Google Street Views só nos dá acesso à metade da estrada em questão, mas mesmo assim podemos ver aqui e ter uma noção do quão ermo é o lugar.
As imagens são um pouco antigas, mas o cenário não mudou muito. Continua com muitas árvores e muito mato. Pela imagem aérea, que é um pouco mais recente, dá para ver que só algumas casas existem no local. E uma delas deve ser a de Christopher Allen. Bom, caros lupinos, em uma análise preliminar, o laudo médico descartou a possibilidade de ter sido um suicídio ou assassinato. Pelo tipo de ferimento na garganta, deduziram que Christopher Allen tenha sido atacado por um animal selvagem, possivelmente um leão da montanha, que aqui para nós no Brasil é conhecido como leão-baio ou onça parda. Com isso, parte do mistério estaria resolvido, não é? Já se sabe o que aconteceu. Um leão da montanha matou ele, mas esse não foi o final da história. As autoridades estaduais de vida selvagem contestam o relatório preliminar feito pelo médico legista. O Departamento de Parques e Vidas Selvagens do Texas disse que seus biólogos, guardas-caças e especialistas no assunto foram até o local e inspecionaram toda a cena e não encontraram nada lá, nenhuma evidência que indique um ataque predatório de um leão da montanha. E pasmem, nem de um leão da montanha e nem de qualquer outro animal selvagem. Disseram também que um caçador dos serviços de vida selvagem do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revisou as evidências e também chegou à mesma conclusão. Pelos registros da cidade, nem sequer há evidências de um leão da montanha vivendo por lá. Mas como o laudo preliminar apontava para um leão da montanha, já quiseram até associar o caso a um recente avistamento de leão da montanha em uma localidade a 160 quilômetros de distância. Mas o Departamento de Vida Selvagem logo descartou a ligação entre esses casos. Porém, parece que, mesmo assim, o leão da montanha avistado foi abatido por um caçador que tinha autorização. Bom, caros lupinos, então temos aqui um conflito de relatórios entre duas agências, que são especialistas em sua área. Uma por parte do médico legista e a outra por parte dos oficiais florestais. Uma está dizendo que teria sido um leão da montanha e a outra dizendo que não encontraram nenhum indício de um ataque animal. O gabinete do xerife do condado de Hood disse que vai aguardar o relatório final da autópsia, mas que por enquanto está de acordo com o resultado preliminar feito pelo médico legista do condado de Tarrant, que descarta suicídio e homicídio. Mas, se não foi assassinato, suicídio e nem leão da montanha, que outra coisa pode ter sido? O que aconteceu com esse homem? Ele saiu de manhãzinha para ir trabalhar e é encontrado morto no dia seguinte, no meio do mato, na beira de um córrego, e com a garganta dilacerada.
Será que ele entrou no mato? Ou ele foi atacado na estrada e depois arrastado para lá? E se ele entrou, para que ele entrou? Qual seria o motivo? Ele foi trabalhar a pé, de carro, de moto? Esses são detalhes muito importantes, mas que não foram revelados. E, coincidentemente, ele estava caído ao lado de um córrego, assim como a senhora Brenda Hamilton, que também morreu, vítima de um ataque de um animal não identificado. Mais uma vez, um mistério que abre brechas para teorias de um dogman. Sempre quando tem casos assim, eu vejo comentários de americanos dizendo para tomarem cuidado lá fora, pois existe horror que eles nem imaginam. Enfim, também no caso relatado por Kate Zahn, ela menciona o avistamento de dogmans agachados na margem de um rio. Em um outro vídeo que eu postei aqui, não dá para ter certeza da veracidade. Talvez, muito possivelmente seja falso, mas mostra uma criatura peluda agachada às margens de um rio e depois fica de pé e deixa o local. Avistamentos e ataques próximos a fluxos de água pode, quem sabe, ter alguma ligação. O gabinete do xerife disse que a investigação continua e que a segurança dos cidadãos do condado de Hood é a sua prioridade, mas pede que, por favor, não interfiram no processo de localização do animal e pede para que todos fiquem longe da área, que está sendo ativamente trabalhada pelos oficiais. E ressalta para que a população fique atenta, mantenham as crianças e seus animais domésticos dentro de casa e tomem cuidado à noite. Bom, caros lupinos, por enquanto, essa é toda a informação que temos. E assim como todos, estamos cheios de dúvidas. O que teria acontecido? Será que ele passou mal? Caiu na estrada e algum animal teria mordido? Mas para isso fazer sentido, ele teria que estar indo a pé para o trabalho, ou de bicicleta ou moto. Mas, ainda assim, não explicaria o fato de ter sido encontrado no meio do mato, longe da estrada. O laudo preliminar descarta assassinato, mas não me surpreenderia se no fim tivesse sido isso, e depois tentaram ocultar o corpo dele, jogando nesse mato. E, por coincidência, algum animal, um cão, porco selvagem, coiote, tenha encontrado e causado a dilaceração em sua garganta. Eu só sei que jamais algum laudo vai dizer que foi um dogman. Oficiais sempre dizem que é um animal desconhecido, pois é o protocolo padrão. Antes de apontar algo, é necessário realizar um exame, e no fim sempre acaba resultando em cães ou algum animal selvagem. E nesse caso, acredito que ficará mesmo como sendo ataque de leão da montanha. Bom, caros lupinos, infelizmente, lamentamos mais essa morte trágica e brutal.
e à família damos nossas condolências. Christopher Allen parecia ser uma pessoa muito querida. Eu vi o depoimento de sua melhor amiga, que lamenta muito a perda. Está muito abalada. Ele que, apesar da idade, às vezes parecia como um filho para ela. Sua mãe também está muito chocada. Disse que agora tudo o que lhe restou de seu menino são as fotos, onde ela tenta buscar um pouco de conforto. Sua namorada também não consegue acreditar no que aconteceu e está lutando para aceitar. Ela descreve Christopher como sendo uma pessoa doce e carinhosa. Era trabalhador e a família era uma prioridade para ele. Nunca se passou um dia sem que ele me dissesse o quanto me amava e o quanto eu significava para ele, disse sua namorada, Messina. Mais uma vez, lamentamos essa perda e esperamos que esse caso não fique sem solução. Desejamos que a alma desse homem possa repousar em paz.